Olá, alunos e alunas do quinto ano, como vocês estão? Eu sou a professora Nicole, de Educação Física, e nós já conversamos um pouco sobre as diversas modalidades ginásticas. Nós, inclusive, conseguimos vivenciar alguma delas. Neste momento, chegou a hora de realizarmos algumas reflexões sobre essas vivências e sobre os conhecimentos que nós aprendemos. Hoje eu vou fazer isso de uma maneira diferente. Eu vou propor para vocês que nós debatemos as vivências realizadas, os conhecimentos sobre a ginástica com um tema específico, as questões de gênero. Você já ouviu falar nesse termo, questões de gênero? Sabe o que ela significa? Gênero é uma forma de entender, visualizar e referir-se à organização social da relação entre os sexos. O gênero, portanto, ele se refere a tudo aquilo que foi definido ao longo do tempo e que a nossa sociedade entende como sendo papel, função ou comportamento esperado de alguém com base no seu sexo biológico. Por isso, nós temos a possibilidade de tentar refletir e perceber de como as questões de gênero estão presentes no esporte e, nesse momento, como que elas estão presentes nas ginásticas. A partir desses conceitos, vocês conseguem, então, identificar como as questões de gênero podem dar à luz para um debate sobre o esporte? Vocês conseguem identificar nas ginásticas que nós conhecemos e vivenciamos a presença dessas questões? Vou fazer uma pergunta. As modalidades de ginástica que nós conhecemos nesse momento, elas permitem a participação tanto de mulheres quanto de homens? Se sim, quais? E se não, por que você acha isso? Ou ainda, se ela permite, essa participação é feita da mesma maneira? E será que existem o mesmo número de praticantes, homens e mulheres? Nos exemplos que nós vimos e pudemos vivenciar, nós podemos identificar 3 formas da presença de homens e mulheres na prática oficial dessas modalidades. Na ginástica acrobática, temos equipes femininas, masculinas e mistas. O que chama muito atenção, porque equipes mistas não são tão comuns de encontrarmos em outras modalidades esportivas. Inclusive, seria muito legal se você pesquisasse se existem outros esportes que também trabalham com equipes mistas. Já na GR, na ginástica rítmica, embora ao redor do mundo exista a prática da ginástica masculina, a Federação Internacional de Ginástica não reconhece oficialmente a modalidade e por isso não existem competições oficiais para os homens. Já na GA, na ginástica artística, existe a participação de ambos, tanto de homens quanto de mulheres, mas ela é diferente. Os únicos aparelhos incomuns são os de salto e o aparelho de solo. Contudo, mesmo no solo existem diferenças. A sequência das mulheres é musicada e a avaliação leva em conta elementos como a graciosidade, a delicadeza, a leveza, a harmonia. Já para os homens não existe música e a virilidade, a força física, a explosão são elementos que fazem com que os atletas ganhem pontos. E uma outra pergunta, você vê diferença no interesse e na motivação, por exemplo, da realização dessas próprias atividades que nós propomos entre meninos e meninas? Ou lá nas aulas de educação física, quando seu professor ou professora propõe a ginástica, todos participam? Aí
eu vou fazer uma questão para vocês pensarem e também registrarem no seu caderno as suas impressões. Sabe aquela ideia do que veio antes, o ovo ou a galinha? Então, será que alguns esportes não apresentam competições masculinas por falta de interesse dos homens na prática dessas ginásticas? Ou será que temos uma cultura ainda pautada na divisão dos papéis de gênero que não motiva essa participação e por isso não existe uma demanda para as competições de homens? Pense sobre isso, faça algumas anotações e lá para frente nós vamos conversar com o seu professor de educação física sobre as questões de gênero e o esporte. Fiquem bem, um abraço e até mais!